Oh, minha mãe é manja. Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Eu sou Fátima Saraceni. Estou aqui na rádio Sintonia Mística e hoje vou falar com vocês a respeito, ainda continuando na série dos Guardiões, falando sobre os Guardiões. Nós vamos falar hoje um pouco sobre os Exus que se manifestam dentro dos terreiros, dando consultas, falando com as pessoas, com os consulentes, enfim, com estes seres que se apresentam dentro da Umbanda. A primeira coisa que nós temos que entender a respeito dessas entidades que se apresentam nos terreiros é que estes Exus são seres espirituais como eu, como você aí do outro lado, porque nós temos que entender que são espíritos que passaram aqui pela carne, tiveram uma vida terrena e que, por atos e atitudes erradas, foram, a partir de um processo que os mestres chamam de um processo de exunização, receberam este grau. Então eu vou explicar isso melhor para vocês. Um ser, uma pessoa, encarna, vem aqui para o nosso plano físico e ele passa por uma série de situações onde ele vai se negativando, cometendo atrocidades, fazendo coisas erradas, e quando ele desencarna, ele está numa sintonia com as faixas vibratórias negativas, que são faixas vibratórias densas. E lá ele vai ser esgotado desse negativismo que ele desenvolveu aqui na carne, no seu tempo encarnado. Então, este ser que, quando fez a sua passagem para o lado espiritual, ele era puro instinto, estava totalmente envolvido por uma aura negativa muito grande, ele é lógico, ele não vai ser atraído pelas faixas luminosas, ele vai para as faixas negativas, densas, monocromáticas, e lá ele vai esgotar esse seu negativismo. E todos os recursos que Deus tem, ele vai usar para transformar este ser, para transmutar esses sentimentos, para redirecionar esse ser no caminho da luz novamente. Quando isso não é possível, quando este ser não volta à sua consciência de entender os seus erros e seus pecados cometidos aqui, nesta encarnação, ele é atraído pela lei para uma zona, eu vou chamar assim, uma região, onde ali ele vai ser adormecido, ele vai ter a sua memória adormecida, ele vai passar um tempo decantando toda essa negatividade que ele acumulou, toda essa negatividade que ele acumulou nesta encarnação ou nesta sua vivência negativa. Quando tudo isso foi decantado, todo esse negativismo foi decantado, então este ser, aí ele retoma o seu caminho de evolução, mas aí não mais como um ser espiritual que vai encarnar e reencarnar aqui. Aí ele já retoma, ele é atraído por um dos guardiões do lado de fora, que estão lá naquele vazio que nós falamos, lá no nosso primeiro encontro, mas não é o vazio absoluto, é um vazio relativo, onde lá estão seres que vão ensiná-lo novamente, ele vai aprender novamente. Então, neste vazio relativo não existe nada que possa trazer ele ao desequilíbrio novamente, mas sim
lá existem seres que vão ensiná-lo a retomar a sua caminhada evolutiva. E ele vai sendo aos poucos, por estes seres, por estes guardiões que estão lá neste vazio, ele vai sendo imantado com as qualidades do Orixá Exu. Então este é o processo de exunização que os mestres nos explicaram. Então, esta fase onde ele vai reaprender a se manifestar positivamente, é o que os mestres chamam de processo de exunização. Então, ele vai ser imantado com as qualidades de Exu. Então, ele vai recebendo esta imantação até o ponto onde ele é acolhido pelas hierarquias superiores. E daí ele começa o seu processo de galgar graus e voltar à luz. Isso é fácil? Isso é rápido? Não. Isso pode demorar milênios até o ser ter a sua consciência transmutada, ter a sua consciência modificada. Quando este ser é atraído para essas faixas vibratórias negativas, ele passa por muitas situações dolorosas. E ele, depois dessa conscientização, dessa estadia dele lá neste vazio relativo, recebendo esta imantação destes destes seres guardiões do lado de fora da criação, que são divindades do sagrado Orixá Exu, das suas hierarquias. Então, quando ele passa por esse processo, aí sim ele tem a sua memória retomada e ele não quer voltar a estar nessas faixas vibratórias negativas. Então, ele passa por esse processo e aí ele quer retomar a caminhada dele evolutiva dentro da lei e na luz. E aí ele é levado pela própria lei divina a trabalhar dentro da Umbanda. Então, alguns seguem a sua caminhada, galgando graus dentro do mistério Exu. Outros são trazidos para dentro da Umbanda para trabalhar à esquerda de algum médium dentro da Umbanda. Então, é esta caminhada que o ser faz. Ele encarna, tem uma encarnação ou até várias encarnações muito negativo, é puxado para essas faixas vibratórias negativas. Se ele não consegue ter decantado esse negativismo todo, ele é puxado, ele é atraído para o lado de fora da criação. Lá ele vai ser adormecido, lá ele vai, quando tiver transmutado ou decantado, melhor dizendo, todos esses sentimentos negativos, ele é acordado novamente. Eu digo acordado porque não tem uma palavra melhor para definir aqui do nosso meio. Então, ele é despertado novamente e aí ele passa por esse processo de exunização, onde ele adquire, ele se imanta com as qualidades do Orixá Exu e daquele guardião que o acolheu do lado de fora. Depois, ele é trazido para dentro da Umbanda, para as leis de Umbanda, para trabalhar à esquerda de nós médiuns umbandistas. E aí ele começa a sua caminhada evolutiva realmente, porque a partir daí, fazendo a caridade através daquele médium que ele foi colocado ali pela lei à esquerda para trabalhar, ele começa a sua caminhada verdadeira, aí sim galgando degraus, subindo na escala evolutiva e amparando aquele médium, amparando todas as pessoas que vêm procurar por ele, procurar sua ajuda para qualquer assunto relativo à sua vida terrena, e através desta caridade ele galga os graus que ele precisa para voltar à senda da luz. O que a gente poderia ainda acrescentar a isto é que, ainda mais uma vez desmistificando o mistério Exu, é que Exu, estes espíritos que vêm trabalhar dentro da Umbanda, primeira coisa, eles são regidos pela lei de Umbanda. As leis de Umbanda são rígidas.
Depois, ele é um espírito que tem consciência de tudo que ele fez de errado, tudo que ele passou para consertar, para decantar todo aquele negativismo, e ele sempre vai nos instruir de que, se estivermos dando um passo errado, ele vai nos instruir: não faça isso porque você está errando, você está indo pelo caminho errado. Então, ele não só resolve os problemas ali na medida do mistério dele, dentro daquilo que ele pode fazer e do merecimento daquela pessoa. A gente tem sempre que entender isto. Tudo é dentro da lei maior, da justiça divina e do merecimento de cada um. Então, ele vai ajudar dentro do merecimento de cada um e dentro da lei. Aquilo que for possível, ele faz. Mas ele não resolve só os nossos problemas, ele também cura as nossas dores físicas, as nossas dores emocionais. Então, Exu não é só aquele que resolve o seu problema de dinheiro, o seu problema de abertura de caminhos, não é aquele que vai fazer com que você fique milionário do dia para a noite. Não, ele vai te conscientizar primeiro dos erros que você está cometendo, ele vai te abrir os olhos para os passos errados que você está dando. E se você precisar de cura física ou cura espiritual ou cura emocional, que eu acho que hoje em dia é o maior dos males que a humanidade perece, que é os males emocionais, ele vai ajudar nisso também. Então, Exu não só abre caminhos, não só guarda, mas ele cura, ele regenera, ele transmuta, enfim, o mistério Exu em si é muito maior do que tudo que nós aprendemos sobre ele até hoje. Então, vamos dar uma parada hoje por aqui. Volto em uma outra oportunidade na Rádio Sintonia Mística, para que a gente continue esse nosso bate-papo sobre os nossos queridos Exus. Que todos vocês tenham uma ótima semana, fiquem todos em paz e com Deus. Que assim seja.